A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Mesmo em momento de crise, de muitos questionamentos, nosso Deus continua bom, continua perfeito e a sua palavra continua fiel, continua pura, continua infalível, verdadeira. E é por isso que eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 19. Um capítulo que tem uma grande declaração de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Leia comigo, por favor, no Salmo número 19, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs o sol uma tenda, aí pôs para o sol uma tenda, que é como um noivo, que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Você já imaginou como seria a vida na Terra sem o sol? Não seria. Simples assim. Por quê? Porque o sol é indispensável para a vida humana. E nós aprendemos isso ainda pequenininhos, na verdade, lá nas primeiras séries, nas séries iniciais, já aprendemos que é o sol, que é por meio da luz solar, que as plantas fazem a sua fotossíntese e a partir daí geram o oxigênio que nós respiramos. Como é maravilhoso! Como Deus é perfeito! Como Deus é bom! O sol, ele é muito interessante porque apesar de Deus ter criado a luz, ter resplandecido sobre o caos no primeiro dia, é no quarto dia que o Senhor cria o sol. E Ele cria o sol com um propósito. O propósito do sol é iluminar o dia, é governar o dia. E nesse mesmo dia Deus cria a lua e as estrelas também para reinarem sobre a noite, para governarem a noite. O Senhor cria tudo muito perfeito. E olha o que o salmista vai dizer a respeito do sol. Naquele tempo, este é um salmo de Davi, Davi não conhecia tudo o que sabemos hoje sobre o sol. Ele apenas sabia que aquela bola de fogo que estava lá emitia luz e calor. Mas ele sabia uma coisa, que ele não precisava de cientistas para ensinarem a ele. Ele sabia que o sol era a obra das mãos de Deus, glorificava a Deus pela sua simples existência e que o sol não era um Deus, mas uma obra criada por Deus. Isso é muito importante porque naquele tempo muitos adoravam o sol. Inclusive alguns dos reis de Israel caíram em idolatria e adoraram o sol. Mas Davi não. Davi sabia que o sol havia sido criado por Deus e havia sido criado com um propósito. E que a natureza, não apenas o sol, mas toda a natureza criada, adorava, proclamava, bradava, gritava louvores ao seu Criador. E ele diz que um dia proclama, declara a outro dia a grandeza do Senhor. As aves, os pássaros, toda a criação adora o Criador. E você tem adorado o Criador? Você tem reconhecido que você é criatura, que você foi criado por Deus e que você foi criado para adorá-lo? Você tem adorado ao Senhor? Nesses tempos
de crises, e nós estamos vivendo em uma crise de saúde mundial, muita gente está se perguntando onde está Deus? Por que Deus está permitindo tudo isso? E muita gente está até com sua fé abalada diante das coisas que estão acontecendo. Mas eu quero te convidar nesses dias de confinamento, aproveita que você está tendo tempo. E hoje à noite, quando anoitecer, coloca a tua cabeça fora da janela e olha para o céu. Procura uma estrela, procura o firmamento. Está vendo toda essa imensidão? Foi Deus que criou. E quem criou tudo isso e criou você é perfeito, é bom, é santo, é justo e é digno de louvor e adoração. Até quando as coisas estão ruins? Sim, até quando as coisas estão ruins, porque Ele continua perfeito. O mundo é ruim porque está abalado, contaminado pelo pecado, mas Deus é santo. Deus continua bom, Deus continua perfeito, Ele continua salvador, Ele continua amando você e Ele quer que você reconheça a grandeza dEle para que você possa compreender que tudo está no lugar, que Ele está no controle de todas as coisas. Quer ver um exemplo do Sol? O Sol é simplesmente o centro, né? Por isso que nós chamamos dizemos que a Terra está no sistema solar, porque o Sol está no centro, dominando, coordenando tudo isso. Mas o Sol rende ao Senhor adoração e lhe obedece. O Salmo diz que ele vai de uma extremidade à outra da terra. Ele tem uma rota para seguir. O Sol não vai para onde quer. O Sol tem uma rota estabelecida por Deus. O Sol tem uma função estabelecida por Deus. Ele foi criado para iluminar. Ele tem uma rota a seguir. Ele tem uma distância da Terra para permanecer. Ele não pode oscilar, ele não pode vacilar. E sabe o que mais? A Bíblia diz que ele se alegra no seu serviço. Você tem se alegrado com a função que Deus tem lhe dado? O seu ministério, o seu trabalho, os propósitos que Deus tem colocado na sua vida, tem trazido alegria para o seu coração? O sol se alegra pela sua função de iluminar. Se alegre pelo que Deus tem te dado a oportunidade de fazer. Se alegre pelo trabalho, pelo serviço, por aquilo que Deus tem te chamado a fazer. Mas não fuja da rota. Faça como o sol. O sol vai de uma extremidade à outra da terra. Ele nasce sempre no leste. Ele se põe sempre no oeste. O sol mantém o seu percurso, a sua distância. Ele segue as ordens do Senhor. Você também não pode ir mais rápido ou mais devagar. Você tem que ir no tempo do Senhor. E você precisa se alegrar com isso. Você precisa agradecer a Deus pelos desafios que Ele tem colocado na sua vida. É porque Ele sabe que Ele está com você. E que com Ele você sempre será vitorioso, vitoriosa. Eu te convido hoje a estar assim como o sol, dentro do propósito de Deus, iluminando a vida das pessoas que estão ao seu redor com a palavra do Senhor, obedecendo a rota que Deus traçou para a sua vida, não indo nem mais rápido, nem mais devagar do que o tempo que Ele estabeleceu para que você faça aquilo que Ele colocou no seu coração e que você faça tudo com alegria, adorando. Se a natureza adora sem falar, sem emitir uma única sílaba, apenas pelo fato de existir, declara que existe um Criador inteligente, um Deus perfeito. Você que tem consciência, você pode adorar com palavras, com gestos, com atitudes, com o seu testemunho e viver em alegria, porque o seu Deus, o Deus que te criou,
continua poderoso e está cuidando de você agora, mesmo em um momento de crise. Ele ama, cuida, vela, Ele está comprometido com a sua vida. Comprometa-se com Ele, adore-o. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue cuidando de você para a glória de Deus.